começando mais uma aula aqui, né, professor Jefferson? Com certeza. Nós estamos na aula 40. Gente, 45 é um número bonito, eu gosto do 45. 45? Eu gosto. Ah, eu não entendi, não, mas... Tu tem que entender. Eu ia falar uma coisa, mas fiquei com medo dela ficar com raiva. Eu falei, vou deixar pra depois, quando a gente Ainda ficar bem que em ele me segurou, off. que eu quase caio aqui, olha, gente. Vai ficar em off. Mas se 45 eu gosto e pronto. é um negócio, tem alguma coisa a ver com... Não, não tem a ver com nada, tem a então- ver com o que eu gosto, pronto. Tá bom. Ó, nós vamos... Tu não cai que tu fica no espaço. Eu seguro. Meus queridos, Bom, gente. a aula é a aula 45, que é o número que a professora Tabita gosta, ponto 1. Então, o que nós vamos fazer nessa aula, professor? Dá continuidade Gente, meu sobre olho fica isso. tão pequenininho quando eu tiro os óculos. Nossa. Vamos fazer as interações? Olha lá na tela, meu diretor. Joga lá. Joga na tela, pelo amor de Deus. As relações ecológicas 2. Tá faltando... Não, eu tenho 44. Relações ecológicas 2, é porque eu gosto mesmo. Nós vamos falar sobre as relações entre eles, seres vivos, claro, top, legal. E as relações interespecíficas. Só que agora, né, Tatá? Sim. Não é da mesma espécie. Não. Na outra aula era das mesmas espécies. Agora a gente vai falar das relações entre os seres vivos de espécie diferente. Aí o pau pega, maninho. Aí tem a sobrevivência. Difference. É. Exato. Relações entre os seres Tá, vivos. Vitão. Fala, meu amor. Eu esqueci uma coisa. O quê? Mas se eu esqueço e você lembra depois, não esqueceu. É só questão de tempo. O quê? Quando uma relação intraespecífica, desarmônica, dentro da própria espécie, que auxilia no processo de variabilidade genética, quando os leões matam os filhotes das fêmeas, né? Para ele poder fazer o seu novo bando, não deixar a característica genética do outro. Cara, esquecemos de ser muito 10, desarmônicas. Mas ficou o registro aí. Fica meio. Relações... Calma, volta lá, meu anjo. Já li. Relações... Eu sei, mas eu não li, eu ainda estava lá atrás. Relações entre... Café! Relações entre os seres vivos. Vai. Café? Eu vou pedir de café. Podemos classificar as relações entre os seres vivos inicialmente em 2 grupos. As intraespecíficas, que ocorrem entre seres da mesma espécie, e as interespecíficas, que ocorrem entre espécies diferentes. Aí nós estamos colocando a imagem, né? A imagem que a gente demonstra aí, as formiguinhas atacando com o coitadinho do... Ai, como é o nome desse? Lourinho. A percevezinho. Vai, passa. Bom, você tem a relação intra, acima. Que é de mesma espécie e embaixo são interespecíficas. Então, professor, o que significa essas relações interespecíficas? Gente, é comum a gente diferenciar essas relações interespecíficas em harmônicas ou positivas. Gente, que dente, né? Olha, a língua desse bicho... Eu sempre olho a saúde dos meus cães assim, eu fico olhando a linguinha deles. Desarmônicas ou negativas. Porque vamos fazer a leitura da imagem? Faça. Mas você tá certa. Harmônica positiva, azulzinho, tranquilidade. Desarmônica, vermelho, violento, sangrento. Isso é o quê? Isso é uma prática pedagógica, né? De auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Não colocou? Eu acho que com certeza esse cãozinho tá recebendo uma massagem, ele tá muito feliz. Ó, relação harmônica interespecífica. Nessas relações não há prejuízo anarmônica, gente. Não há... Oh, meu Deus. Tô doendo. Cadê o marca-texto?
Não há prejuízo para nenhuma das partes associadas. E nas desarmônicas já há. Eu vou pintar de outra corzinha aqui, ó. Tira. Oh, meu Deus do céu. Tá uma benção. Não há na harmônica prejuízo para nenhuma das espécies ou das partes. E aí eu vou pintar de verdinho para a desarmônica. Na desarmônica, há. Tá bem claro aqui, tá? Então, quando eu tenho um prejuízo entre essa relação com o indivíduo de uma outra espécie, eu tenho a desarmonia, do lado negativo dessa convivência. Alguém vai morrer ou alguém vai ser prejudicado. Pode nessa desarmonia, nem sempre pode vir um indivíduo a óbito, mas uma grande maioria vem. Mas pode ser simplesmente uma ação que prejudica o meu desenvolvimento, mas essa ação não obrigatoriamente pode me levar à morte, mas eu posso ficar mirradinho, né, por alguma situação ali. Tu entendeu mais ou menos o que eu tô falando, né? Tá perfeito. Tô falando de vegetal ou animal? Tá perfeito. Tô falando de vegetal ou animal? Tanto faz, isso acontece em vegetal ou animal. Exemplo, uma relação desarmônica, como você falou que fica mirradinho, pode ser a competição de nutrientes entre vegetais diferentes, que na verdade eles não deveriam estar ali. Porque um não vai deixar o outro, ou por pouca incidência luminosa, ou porque o outro absorve os nutrientes. Mas também pode ser com animais, por exemplo, vermes. A gente está aqui, a gente não consegue, fica mirrado, a gente não consegue desenvolver porque está infestado de vermes. Isso acontece com cachorros, os animais. E na tetinha da mãe, os cães? Tem sempre um que é mais guloso, o outro que não é muito espertinho, fica ou demora menos, né, menos assim, mais desaceleradinho. Sempre tem uns também que são mais... Aí se você vai olhar, meu Deus, mas é tudo da mesma barrigada e um tá bem gordinho, tá bem espertinho, o outro tá todo... Ele quase... Se a gente não tirar a minha avó fazia isso muito. Tirava, ele já aumentou muito. Aí ela botava o outro que, coitado, não conseguia nunca chegar na teta da mãe. Mas é uma questão natural, ele tem que reagir, né? Mas a minha avó fazia essa intercepção. Lembra? Uhum. Que isso já tá perfeito. Vamos lá. Conhecer um pouquinho dessa questão. A primeira relação harmônica, interespecífica, é chamada de protocooperação. Também é conhecido como cooperação ou mutualismo facultativo. Gente, facultativo quer dizer que não é aquela coisa, que é exigência, não é obrigatória. É facultativo, você ou sim ou não, pode ou não, né? Então, é uma cooperação que eu posso estar ajudando ou não. Então, a gente tem aqui, ó, nessa relação as espécies que se associam, se beneficiam, mas conseguem viver isoladamente, não havendo nenhum tipo de dependência entre eles. Por isso que a gente chama ali de mutualismo facultativo, porque não há essa obrigatoriedade, não há essa necessidade, essa dependência, né? E aí a gente tem aqui uma ave, né, junto com este animal que está tranquilamente ali, não tem muita vegetação, não estou vendo muita vegetação, mas ele está pastando, está comendo alguma coisa ali também. E essas aves sobre ele também estão se alimentando de parasitas que poderiam estar prejudicando ele. Então ele vai ali se alimentando. Então há um benefício para esse animal, porque ele vai se livrar daquilo que iria lhe prejudicar, que são os parasitas. Isso. E as aves também estão recebendo alimento porque elas estão ali. É um recurso a mais para elas. Além de ter o deslocamento, né? Elas não estão nem não gastando energia, elas já estão só obtendo energia, só se alimentando, tá? Elas não precisam ir longe. É no mesmo lugar, tá vendo? Muitos ali, ó, vários delas no mesmo lugar estão conseguindo obter uma rica variedade não, uma rica fonte de alimento, que são os carrapatinhos. Isso também é um indicativo para quem está criando esse animal, que ele tem empestado de carrapato, é melhor passar lá. Tem que tratar, mas naturalmente tá ali recebendo um alívio, né? Sim. Aí outro exemplo, professor. É o pássaro paliteiro, né? Onde tem algumas relações que ambos vão se beneficiar. Por quê, professor?
Porque a arcada dentária desse pássaro aí, do bichinho do jacaré, precisa ser higienizada. É um processo de higienização. O dentista pode. Né? E o pássaro paliteiro é outra fonte de alimento que ele tem também para um recurso no habitat onde ele está. Então tem essa relação interespecífica entre duas espécies totalmente diferentes que harmonicamente, não é obrigatoriamente que isso ocorra, né? Retém essas relações. Interessante é que os jacarés, o crocodilo que seja, eles se alimentam de aves. Mas essa relação aqui, esse pássaro, essa ave está muito tranquila em estar naquele ambiente. E em outra situação poderia ser mas não. Aí que tá, né, Tata? Quando a gente pega e fala, a gente sempre está falando aqui, tem que levar em consideração duas situações. O habitat. No habitat onde o jacaré está, ele não foi onde ele caçou. Isso confunde muito os nossos estudantes. Mas por quê? Ele já sabe, o jacaré é o instinto. E o instinto é o processo de ensino que ele tem com os mais velhos. Isso é no habitat. O habitat onde ele caça, ele não encontra o pássaro paliteiro. Calma aí, desculpa. Não é que é o habitat, é o nicho. O habitat tem o pássaro paliteiro, o habitat é maior. O nicho são regiões específicas onde ele vai ter essa relação de aonde eu caço, aonde eu vou ficar submerso, aonde eu vou ficar na região da margem do rio, abrindo a minha boquinha, porque o pássaro paliteiro está ali comendo outras coisas, frutas ou piabinhas, e ali ele está, ali eu não estou para comer, ali eu estou para fazer essa interação, onde esse animal vai lá limpar, tirar resíduos, em um determinado nicho. Então, essa relação, quando a gente vê que o pássaro está muito tranquilo, e o jacaré também está, porque o jacaré, a boca, a língua dele é muito sensível a qualquer coisa para poder fechar. E nessas células gente, não são ativadas. uma observação importante aqui. Esse réptil, esse jacaré, ele sai, ele fica nessa posição ali por horas de boca a bocona aberta, por um bom tempo. Quando eles estão assim, por exemplo, num lugar artificial, num zoológico, dá raiva, porque você quer ver o animal fazendo alguma coisa, né? Interagindo, fazendo alguma coisa. E aí ele tá lá, fora de bocona aberta, e você diz, o que ele vai fazer agora? E pode esquecer, porque... Então, esses animais, eles precisam regular a sua temperatura, né? Então, por isso eles tomam esse banho de sol, abrem a boca para poder rapidamente essa temperatura voltar, né? Ser aquecidos, enfim, tá? Então, ele está ali num momento muito metabolicamente tranquilo. E aí, o passarinho, aproveita essa oportunidade, que ele está relaxadinho, está tranquilo ali, e vai lá e faz essa alimentação e higienização dos dentes do jacaré, tá? Vamos seguindo? Há também uma outra forma de relação harmônica entre indivíduos de espécies distintas, chamada de mutualismo. Agora, preste atenção, nós falamos lá que na protocooperação pode também ser chamado de mutualismo facultativo, que não há uma dependência, não há uma obrigatoriedade. Agora a gente vai falar de quê, professor? Dessa relação harmônica que há uma troca. Ela é harmônica, mas é tipo assim, eu tô aqui, então você precisa disso, eu preciso daquilo. Eu não vou te prejudicar, você não vai me prejudicar, mas somos dependentes um do outro. Um sem o outro não ocorre a sua existência. Então é obrigatória. Também chamado, né, aí, ó, alguns autores, por mutualismo obrigatório. O mutualismo é um tipo de relação ecológica interespecífica, quer dizer, tem duas espécies diferentes envolvidas nessa relação, tá? Que são quem? São os fungos e algas. Mas não se pode confundir o mutualismo com protocooperação, pois no mutualismo há uma dependência tão grande que se torna impossível que organismos se separem. Né? Então, quando a gente vê esses líquens, essas coisas avenudadas, grudadas ali no tronco de árvores, que são bem mais característicos, né? Tem pedras também, mas é mais característico em tronco de árvores. Por quê, professor? Ah, tá, mas aí a gente vai falar da fisiologia do fungo que vai, né? A árvore.
Então, lá na Mas parte... também dependente muito do ambiente, né? Que é um fator de sinalização de qualidade do ar, né, Tatá? Aqui a gente tem assim, paguru, nessa concha, tem ali um quinidário, né? Todos ali se cooperando. Aqui é o exemplo de cooperação, proto-cooperação. Proto-cooperação. E aqui é o exemplo, essa parte superior é o exemplo de mutualismo. mutualismo, tá bom? Onde a relação que esses organismos estabelecem entre si... Embaixo pode ser optativa, mas em cima eles são totalmente obrigatórios. Tudo bem? Tudo. Outra, né? Deixa eu voltar aqui. Tem essa relação aqui, a gente chama essa relação aqui de cima, gente, de mutualismo, são os líquens, né? Isso. Os líquens. Aqui é um tipo de líquen, esse tipo foliar, né? Essa relação aqui, há uma troca, como o professor estava falando. Depende, para eu viver, o fungo vai dar algo para a bactéria dá algo para o fungo. Exatamente. Para coexistirem. Exatamente. Então, um vai depender um do outro. A alga precisa da umidade que os fungos já têm ali para poder realizar a fotossíntese realizada por essas áreas, vai disponibilizar alimento para esses fungos. Então, estão vivendo ali tudo tranquilo e favorável, tá? Mas há essa dependência. Um não vai poder viver sem o outro, porque eles estão... Um está fornecendo algo que é vital um para o outro, tá? Para sua manutenção. Exemplos também de micorrizas, que é essa relação também de fungos, mas agora com as raízes de certas plantas, né? A gente vai encontrar essa relação em leguminosas, mas vamos encontrar em todas as plantas vasculares, né? Nas leguminosas. O que acontece, professor? Eles auxiliam no processo de fixação de determinados nutrientes. Aqui, no caso, é o nitrogênio. Isso auxilia muito no processo de desenvolvimento de determinados vegetais. A presença deles vai ajudar muito mais no desenvolvimento dessa. A parte arbórea, verdade. Desenvolve muito. Alright! Aí a gente tem uma outra. Então a gente viu proto-cooperação, mutualismo, agora a gente vai para uma outra, terceiro. Inquilinismo, tá? Tá. Exemplo. Na qual uma espécie chamada de inquilina ela vai se fixar ou procura abrigo em outro organismo, que chamamos de hospedeiro. Mas assim... Nós temos então aí o peixe-papagaio, que a gente chama de peixe de papagaio, que vive tranquilamente ali, envolto ali com aquelas anêmonas ali, tá? A gente sabe que são animais quinidários, né, que produzem substâncias urticantes, mas esses animais eles evoluíram e ficam tranquilos, acabam se protegendo, se abrigando entre os tentáculos desses quinidários para sobreviver, né? Quando eles se sentem ameaçados, eles... Quando os outros tentam chegar neles, eles recebem essas substâncias urticantes e eles vão se afastando, né? São afugentados, tá? Aí você tem as orquídeas, que... são plantas que se utilizam de substratos, ou seja, de galho de outras plantas, para poderem alcançar melhor a luminosidade né, para poder realizar os seus processos. Diferente, ela se alimenta não do galho, nada ela não se alimenta da seiva daquele galho, só do substrato, só dos resíduos de poeira, dos líquens, de alguns resíduos de restos de casca, porque a casca daquele galho está sendo trocado, aí aquilo vai decompondo, ela vai se alimentando daquilo. Então, o hospedeiro o hospedeiro convive muito bem com o seu inquilino, né? Ele não é um parasita, ele não se alimenta daquele hospedeiro onde ele está. Exatamente. Só funciona a questão mesmo de estar protegido ou se está abrigado. E ninguém fornece nada para o outro. Isso. Apesar que no peixe palhaço, não é que ele fornece. Já que ele está ali, ele se alimenta fora, mas ele também faz uma limpeza nesses tentáculos. Por quê? Porque restos de alimentos que ocorrem levam pela massa de água,
Eles comem, então eles aproveitam para comer. Mas, na verdade, o peixe-palhaço ele come em outras regiões. Mas ele limpa resíduos que estão ali para ele poder se alimentar. Mas ele não é dependente de se alimentar ali, não. Ele serve como abrigo, né? Ok. O inquilinismo? Não causa... A nossa explicação, o slide está explicando. Pronto. Ok. Vamos ler, né? O inquilinismo não causa nenhum tipo de prejuízo em nenhuma das espécies envolvidas. Como o próprio nome já diz, o inquilino busca apenas proteção e moradia. Mas às vezes eu vejo ele comendo, mas é porque passou a água, aí ele come, mas não é local de alimentação. Ele se abriga. E a anêmona não precisa do peixe-palhaço para PN. A anêmona mata os outros bichos ali, mas se alimenta, então ele só vai lá comer, aproveita, mas não é ali que ele come, é só para poder proteção. Por isso que a gente diz que é uma relação harmoniosa, tá bom? Um exemplo também amplamente empregado por diversos autores é a associação entre as plantas epífitas, né? Como as bromélias, as orquídeas, que se fixam nos galhos das árvores em busca de luz para realizarem a fotossíntese, ou seja, elas não teriam a menor condição de lá no solo, né? Então elas estão aqui em determinadas alturas e elas conseguem uma percepção melhor dessa luminosidade, ou seja, da radiação solar. Mas vamos botar Pode. Não, vamos botar. É que a gente está fazendo a relação. A gente está fazendo a relação, mas vamos falar assim, e como é que ocorre, professor, o processo evolutivo nisso? Porque nós temos, professor, a gente está falando das epífitas, mas toda orquídea é epífita? Não. Toda bromélia é epífita? Não. É epífita que não está no substrato, no solo, não é isso? Tanto é que você vê aí nessas, como é essas lojas que vendem flor? Como é que chama? Floricultura. Pode, às vezes pode. Lojas que vendem flor, floricultura, que as orquídeas, elas estão com a raiz totalmente desnudas. Ficam penduradas e não morrem, não é isso? Elas são desnudas. Então, professor, como é que elas conseguem chegar até lá? Como é que tem essas espécies que têm solo, que são dependentes de solo, e espécies que não são dependentes de solo? É muito simples, pessoal. Elas são levadas por o transporte de aves, né? De vento. O vento leva as sementes, que na grande maioria são minúsculas, e ou então tem algumas aletas, que são igual ao do ipê. Parece elas favorecem com que elas planem. Sim. Né? Isso elas mudaram. Algumas, o processo evolutivo, se desenvolveram e especializaram no solo. Outras em lugares grandes, lugares altos. Isso faz com que tenha um menor desenvolvimento, são pequenininhas, são mais raras e caras, mas tem um potencial... exalam um perfume porque elas precisam atrair insetos que estão numa camada ou beija-flores específicos para fazer o seu processo de polinização. Então elas têm um odor bem mais apurado, elas soltam aqueles cheiros, aromas que as outras não têm. E as bromélias epífitas, fora aquelas bromélias que não são essenciais também com as relações evolutivas de anuros, que são os que ficam só arborícolas, é isso? Isso. Então, é uma camada estratificada no processo evolutivo que se adaptou, né? É uma questão evolutiva. Mas vamos voltar nessas... porque a gente está falando em interesse específico, viu? Quem é dependente? Um vegetal auxilia no processo de desenvolvimento de quem? De um animal, um anuro, de uma determinada estratificação. As flores de pequenos beija-flores que a gente não encontra na outra camada da floresta. O que foi? Viajei agora. Nossa. Viajei nos anfíbios agora. Gente, que mundo. Vamos. Gente, a nossa quarta relação harmônica. E outra coisa que agora eu lembrei também. Fala. Vamos acabar com os mosquitos do dengue, vamos acabar com os... Não adianta, galerinha. Por quê?
Porque eles já estão na floresta, não é isso? Estão lá quietinhos. Quem mantém eles lá? Por onde vem dengue, onde vem malária? Quem mantém esses bichos vivos, né? Na verdade, não é nem um inseto, ele é o vetor. O negócio é um parasita que está dentro dele. Mas estão na floresta. Mas como ele sobrevive? As bromélias, gente, elas têm uma água ali, um reservatóriozinho, suficiente para quê? Para desenvolver esses mosquitos. E os vírus? Esses vírus estão nesses mosquitos? Tem os mamíferos, os macacos ali. Então, aquilo é uma questão interespecífica que mantém um certo caos harmônico naquela floresta. Aquilo só sai dali e ataca a gente se a gente for lá. Aí ficar quieto, não. É o ser humano vai que... passar um tempo, a gente vai terminar o negócio. A gente podia migrar por esse lado. Gente, a quarta forma é o comensalismo. A associação, deixa eu ver, cadê a imagem? A associação entre dois indivíduos em que um se beneficia dos restos alimentares de outro que não é prejudicado, tá? Então você tem aqui as leoas, né? E elas estão ali se alimentando daquela carcaça ali. Beleza. Só que ela vai comer e algumas vezes ela até transporta algumas vezes ela arrasta, não, né, por uma questão de ou tá suficiente, não sei, ou a reserva, elas levam, botam até no topo de árvores, né, que não são tão altas, mas elas deixam ali para não deixar nenhum outro animal se aproximar. Em outros momentos, elas vão abandonar essa carcaça e as hienas vão chegar ali, que elas já estão ali, ó, vão chegar e se alimentar do que essas leoas deixaram, tá? Aí a gente tem o exemplo aí das leões e das hienas, rêmoras e o tubarão. O tubarão é um animal predador ali das águas, né? E as rêmoras, eles têm tipo ventosas na região superior e eles acabam se fixando e aí é onde eles ganham transporte gratuito, né? Vão ali acompanhando e aí eles acabam se alimentando ali também do que sobrar ali da alimentação desse tubarão, tá bom? Isso. Aí nós temos a última, que é a relação... Antes de a gente falar... Aliás, agora tá. Todas as outras que nós falamos é uma relação, deixa eu ver aqui, gente, harmônica, tá? Agora a gente vai para as desarmônicas. Fala, professor. Volta lá. A harmônica, essa harmônica, ela também tem um fator muito essencial. Por exemplo, tanto a hiena como... Porque, professor, o que eu vejo de harmonia aí nesse comencialismo? Não, a gente pensa que não é harmônico, mas é. Em que sentido, professor? Tem que olhar para a hiena como se ela fosse o lixeiro. A leoa matou, fez um estrago. Isso é uma questão de sobrevivência. Caça-caçador, presa-predador. Só que aí quem é que vai limpar isso aí? Esse é o comensal harmônico da hiena que vai limpar, auxiliar no processo de retirar aquilo que pode provocar até doenças. Outra é o urubu. O urubu também é uma questão comensal. Ele auxilia no processo. Outra que auxilia no processo, camarão. No fundo do mar tem o urubu, tem o camarão e tem o camarão, ele é o lixeirinho do mar, ele limpa os restos que estão em processo de putrefação no mar. Tá bom, isso é isso. Agora, a relação desarmônica, nós temos aí a competição, tá? Nessa imagem aqui, ó, temos uma competição. A leoa competiu, matou, está se alimentando, tá? Mas olha aqui, o foco não era a leoa e a presa, a foco era a leoa e a hiena, tá bom? Não, volta, você tem razão, volta lá, você tem razão, vamos lá. Não, vai pro slide, aí, competição. A competição é quando tem mais de um envolvido, não é isso? Aí, por exemplo, se eu botar a hiena aqui, é porque o gavião não comeu todo a raposa, aí a hiena vai esperar para depois comer.
Agora, aí é perfeito. E como é que é a competição desarmônica? Ela é harmônica, aqui é desarmônica. Ocorre quando duas espécies diferentes que vivem no mesmo habitat, não é isso? Mesmo local, mesma comunidade, disputam o mesmo recurso natural. Aí a hiena, ela não compete, ela só espera. Exato. Não é isso? Aqui não, elas competem por si mesmo. Quem está competindo aí? São três. Aí na questão, a gente chega três. Como? A raposa atrás do coelho, da lebre, e aí tem o gavião, que também pode pegar. Tá vendo coelho aqui? Não, mas é a questão da competição. Tá. O meu tá ficando verde. Vai. A competição, ela desarmônica, tem três espécies envolvidas. Na verdade, assim, nós temos a raposa querendo pegar o coelho. Ou o gavião também pega o coelho. Ou se fosse a coruja, só que a coruja pegaria só o coelho. A coruja não come raposa. Então aí não tem. Aí volta, é a outra. A coruja seria aí, comensal. Pegaria o coelho, aí tivesse um animal lá, o urubu, é comensal. Agora, voltando para lá, são três. É porque o gavião... Teve competição, já é desarmônica. É desarmônica, mas por quê? Porque envolve quem pega quem. Disputa, né? A disputa. O gavião pode pegar tanto o coelho como o camundongo, que a raposa pode pegar também. Exatamente. Ou então, o gavião pode pegar o próprio filhotinho da raposa. Exatamente. É o que o professor... Isso aqui é a ilustração do que o professor estava falando. É um exemplo. Quando a gente já falou de cadeia T alimentar, nós falamos desse fluxo dessa energia, né, unidirecional, enfim. Sim. E aí a gente viu que numa mesma cadeia eu tenho vários níveis tróficos e uma espécie em um determinado nível trófico, ela pode ocupar, uma espécie pode ocupar níveis tróficos diferentes. Diferentes. É o que o professor estava falando aqui, do urubu, do coelho, da raposa, tá bom? E aqui a gente tem essas cadeias alimentares aqui. A grama sendo predada pelo preá, ou a grama sendo predada pelo gafanhoto, que também vai ser predado pela caninana. Aí a gente pode ter aí a siriema, que vai predar o gafanhoto que se alimentou da grama, e por aí vai, tá? Então, quando você tem uma competição, na natureza isso vai sempre ocorrendo num fluxo normal, tá tudo tranquilo, né? Dá um equilíbrio também populacional. Corujas, cobras e gaviões que se alimentam de pequenos roedores. Isso é a natureza fluindo, gente, tá? E a gente tem também a relação desarmônica do tipo parasitismo. A associação de uma espécie, que é parasita, associa-se a outra hospedeira, pois se alimenta à custa, causando prejuízos. Lembra lá do equilinismo? Você também tinha um hospedeiro, mas lá não tem relação de desarmônico, não. Tá? Aqui sim, é prejudicado, pode até chegar a óbito. Por exemplo, pode o nosso estudante pensar, professor, por exemplo, mas nós temos uma flora bacteriana intestinal maléfica e outra benéfica. Isso que é o exemplo que ela estava falando quando a gente fala da harmonia, Inquilinismo. Isso. Agora, se você não cuidar com a sua flora bacteriana, as bactérias lá ganham o negócio e se tem um parasitismo, deixa a gente muito mal. Exemplo, vermes do ser humano e a erva de passarinho sobre sim, a erva de passarinho, que é isso que eu queria lembrar, que é uma diferença entre as epífitas, as plantas epífitas. Perfeito, professor. Sim. Por que, professor, é diferente? Oi? Por que, professor, é diferente? É porque a erva daninha, ela suga o alimento daquela planta e ainda diminui o potencial dela fazer fotossíntese. As epífitas não, nós vimos que as epífitas é só o substrato. Exatamente. Galera, a gente finaliza aqui mais uma aula e a gente te aguarda na revisão. Beijão!